Nesse vídeo eu vou falar sobre o tratamento da apneia do sono. Normalmente o tratamento não é o mesmo para todos os pacientes. O tratamento ele vai ser individualizado e vai estar muito relacionado com a gravidade da apneia que o paciente apresenta, se ele tem alguma alteração da anatomia ou não, se ele tem algumas doenças associadas e também a idade do paciente. Então, todos esses fatores precisam ser analisados em conjunto para poder definir qual é a melhor linha de tratamento. O CPAP é o principal tratamento, principalmente para aquele paciente que tem apneia do sono de grau moderada a severo. Então, ele é o principal tratamento porque ele é o tratamento mais eficaz, é aquele tratamento que traz melhor resultado. O CPAP ele é um compressor de ar que o paciente vai usar durante o sono e através de uma máscara que vai estar posicionada no nariz do paciente, esse aparelho vai estar colocando um fluxo de ar contínuo na via aérea durante o sono. Esse fluxo de ar contínuo vai impedir que a garganta feche durante o sono e com isso a gente tem o controle total do ronco e os eventos de apneia reduzem para um valor considerado normal. Então, a questão em relação ao CPAP é que ele é um tratamento que precisa ser usado de forma adequada e 30% dos pacientes mais ou menos têm alguma dificuldade de uso e não usam da forma como deveriam. Porém, quando esse tratamento é utilizado todas as noites, durante todo o tempo de sono, a melhora dos sintomas é muito rápida. Em uma semana, 10 dias de uso, o paciente já observa a melhora após o uso desse tratamento. A perda de peso, quando necessária, ela é indicada. Existe uma relação direta da perda de peso e da melhora do ronco e da apneia. Então, uma perda de 10% do peso corporal pode reduzir em até 30% o quadro de apneia e ronco desse paciente. Apesar da perda de peso ela ser necessária e muito importante, nem sempre só com a perda de peso é possível ter o controle da apneia. Existem pacientes, por exemplo, que são submetidos à cirurgia bariátrica e que têm uma perda considerável do peso corporal e mesmo assim ainda apresentam o grau de apneia residual. Lembrando, como eu já falei em outro vídeo, que a causa da apneia do sono ela é multifatorial. Muitas vezes a gente tem uma associação de fatores. O aparelho intraoral é uma placa dentária superior e inferior que ela é confeccionada pelo dentista. Esse aparelho é usado durante o sono. Ele tem como objetivo fazer com que a mandíbula se desloque anteriormente e isso vai ocasionar um aumento da via aérea do paciente. O uso do aparelho intraoral ele vai trazer melhor benefício nos pacientes que têm um quadro exclusivamente de ronco ou naqueles que têm um quadro de apneia leve. Para pacientes com apneia de grau moderado ou severo, o benefício desse tratamento já não é tão eficiente. A questão em relação ao uso do aparelho intraoral é que não tem como predizer qual é o paciente que vai utilizar e que vai ter uma resposta adequada. Então, ele também não é um tratamento que vai ser indicado para todo tipo de paciente. Antes de fazer a indicação do aparelho intraoral, a gente tem como avaliar determinadas características da anatomia, da gravidade da doença, para saber se existe uma maior tendência de boa resposta ou não, que é o que eu costumo fazer no consultório. Alguns pacientes eu já oriento, olha, não vale a pena fazer uso do aparelho intraoral porque a chance de resposta é pequena, ou outras vezes eu falo, ó, existe uma boa chance de resposta, é um tratamento viável, enfim, essa questão pode ser avaliada pelo médico antes de encaminhar ao dentista para fazer a confecção do aparelho. A cirurgia ela é uma opção muito boa de tratamento, porém não é indicada para todos os tipos de paciente. Novamente, alguns pacientes vão ter uma ótima resposta com essa possibilidade de tratamento e o que a gente procura a nível de consultório é que a gente consiga selecionar cada vez mais qual é o perfil de paciente que pode ter benefício com esse tipo de tratamento. Para saber se o paciente tem indicação e uma boa chance de resposta com o tratamento cirúrgico, é importante que ele passe por uma avaliação criteriosa da anatomia da via aérea superior e da gravidade da sua doença. As cirurgias mais realizadas e que têm melhor resultado são as cirurgias de remoção das amígdalas, quando elas são volumosas, associada a uma palatoplastia que a gente chama. Essa cirurgia vai fazer com que aquele tecido do palato mole ele fique um pouco mais tenso após a cirurgia, diminuindo a vibração. Uma outra cirurgia que tem um bom resultado é a cirurgia bucomaxilofacial,
que vai ser indicada principalmente nos pacientes que têm uma alteração da sua anatomia óssea, tanto de maxila como de mandíbula. Essa cirurgia, quando bem indicada, bem realizada, pode trazer resultados muito bons. Já as cirurgias nasais, elas costumam ter um impacto menor quando a gente estava falando em cura e melhora completa da apneia do sono. Porém, ela pode ter um papel preponderante como facilitador do uso do CPAP em pacientes que têm um quadro de obstrução nasal persistente. Uma outra opção de tratamento é o que a gente chama de terapia posicional. O que é isso? Alguns pacientes apresentam ronco e apneia do sono somente quando eles dormem em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, ou eles têm o quadro agravado quando assumem uma posição de barriga para cima durante o sono. Então, nesses pacientes que compreendem mais ou menos 30% dos pacientes que a gente vê normalmente no consultório, eles podem se beneficiar com esse tipo de terapia. A maneira de fazer com que o paciente não vire de barriga para cima durante o sono é uma maneira muito simples, onde o paciente ele pode usar uma bolinha de tênis ou uma bolinha de isopor presa no bolso da camiseta que ele está usando para dormir, bem na altura da sua coluna. E essa bolinha vai fazer com que cada vez que o paciente assuma uma posição de barriga para cima, ela vai incomodar o paciente, ele vai ser obrigado a se posicionar e se ajeitar de lado na cama. Existem mecanismos mais modernos que são os sensores vibratórios, é como se o paciente usasse uma cinta durante o sono e quando ele está numa posição de barriga para cima, esse sensor vibra, acorda o paciente. Essa é a desvantagem às vezes da terapia posicional, porque vai fazer com que o paciente fragmente o sono, porém ele vai voltar a assumir uma posição em decúbito lateral durante o sono. Exercícios para a musculatura, tanto da boca como da faringe, como do pescoço, auxiliados por uma fonoaudióloga, podem beneficiar um grupo de pacientes. A ideia é fazer com que o paciente acordado aumente a hipertrofia muscular, aumente a função da musculatura da faringe e que durante o sono aquele relaxamento que ocorre esteja diminuído. Esse tratamento ele é indicado para um grupo bem pequeno de pacientes, costuma trazer mais resultado para os pacientes que só roncam ou que têm um quadro de apneia leve. A questão em relação aos exercícios miofuncionais é que o paciente, a partir do momento que ele observa uma melhora do quadro, ele tem que realizar esses exercícios diariamente, ou pelo menos 5 vezes na semana. Uma vez que ele para de realizar os exercícios, há uma regressão do quadro. Então, o maior problema é a questão da adesão. Alguns hábitos também podem ajudar a reduzir o quadro de ronco e apneia, e o principal deles é o evitar o uso de álcool à noite. Então, o álcool é o principal fator de piora do quadro de ronco. Além disso, evitar o uso, por exemplo, de medicamentos muito sedativos ou relaxantes musculares que costumam também piorar o quadro. Quanto mais cedo o paciente fizer a refeição e quanto menor a quantidade de alimento durante o jantar, também vai ser melhor. A questão mais importante em relação ao tratamento do paciente com apneia é que o tratamento ele é individualizado, como eu já falei, e muitas vezes a gente faz uma associação de tratamentos. Então, por exemplo, eu posso usar a terapia posicional com o aparelho intraoral, ou um paciente que fez uma cirurgia de remoção das amígdalas e que teve um quadro parcialmente melhorado, ele também pode fazer uso do aparelho intraoral. Ou um paciente, por exemplo, que perdeu 12 quilos de peso e que também teve um alívio do quadro, mas não resolveu, ele pode associar, por exemplo, a fonoterapia. Então, é importante saber que nós temos que usar diferentes estratégias ao mesmo tempo para ter uma resposta eficiente. Uma questão muito abordada no consultório e que a maioria dos pacientes que vêm tem essa expectativa é que vai existir algum tipo de medicamento, algum remédio que possa ser usado para melhorar o quadro de apneia do sono. E infelizmente a gente ainda não tem essa ferramenta. Tem um trabalho muito recente que está sendo realizado por um grupo muito bom de pesquisadores na Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Inclusive eu tive a oportunidade de ver eles apresentarem os dados desse trabalho agora no Congresso Americano de Medicina do Sono, no qual foi observado uma melhora com o uso de tratamento medicamentoso. Esses pesquisadores utilizaram 2 tipos de drogas que nós chamamos de drogas noradrenérgicas e antimuscarínicas. Foi um grupo bem pequeno de pacientes, foram só 20 indivíduos e foi observado uma redução inclusive do quadro de apneia nesses pacientes. Então, é um tratamento promissor, existe uma possibilidade talvez para o futuro, mas no momento isso ainda não pode ser usado na prática clínica.
Para o paciente que tem a apneia do sono, independente do tratamento que ele vai estar seguindo, tem um ponto que é muito importante, que é a questão da mudança do estilo de vida. É importante que o paciente se alimente melhor, é importante que ele tente perder peso, que ele evite o álcool à noite, que ele diminua a quantidade de alimento. Então, a mudança nos seus hábitos vão fazer com que o tratamento seja mais efetivo.